Enquanto celebramos as conquistas alcançadas desde a Revolução dos Cravos, também refletimos sobre os desafios enfrentados rumo a uma sociedade mais inclusiva. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Neste episódio, e nesta temporada em especial, em celebração dos 50 anos do 25 de Abril, iremos abordar uma faceta essencial após a Revolução dos Cravos. E nesta conversa, portanto, convidámos a professora doutora Maria Odete da Silva para abordar todo este tema e para nos explicar a sua perspectiva e todo o seu trajeto. Professora, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por ter aceito o convite, desde já. Portanto, poderá apresentar-se aos nossos ouvintes e espectadores para também conhecermos um bocadinho do seu trajeto. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui a conversar sobre um tema que me é particularmente grato. Já disse o meu nome, eu trabalho na Universidade Lusófona há 24 anos, sou diretora do mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor e sou também investigadora integrada do SEID e toda a minha vida profissional foi centrada na educação especial. Ok, portanto, para começar esta conversa, como é que eram as condições de inclusão e apoio às pessoas com deficiência em Portugal antes do 25 de Abril? Portanto, há barreiras que possam ser identificáveis? Sim, eu começava por dizer que a inclusão, como conceito, data de 1994, quando se realizou a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade. Realizou-se em Salamanca e foi organizada pela Unesco em colaboração com o Governo de Espanha. Okay. E é nessa altura que se dá, digamos que a introdução da inclusão, que era uma preocupação que já vinha anteriormente, com o paradigma existente até essa altura, que era um paradigma de integração. Portanto, primeiro esta nota. Agora, quanto à sua pergunta, o que é que havia antes do 25 de Abril? As respostas educativas eram manifestamente curtas. No entanto, há que referir que em 1888 já havia uma instituição para pessoas com deficiência visual, que era o Instituto António Feliciano de Castilho. No início do século XX, havia 2 asilos e 2 instituições para pessoas com deficiência visual e 2 instituições para pessoas com deficiência auditiva. Qual é a diferença aqui? A instituição tinha a valência da educação e o asilo a valência do apoio, da assistência. Ora, depois, o que é que posso dizer mais? Que em 1946 foram criadas classes especiais em escolas do ensino público do primeiro ciclo, onde foram colocados alunos com deficiência. Estes alunos eram triados pelo Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, por técnicos do Instituto, que também acompanhavam o seu processo e faziam a avaliação do processo que ia decorrendo, naturalmente. Tinham só 3 horas de aulas por dia. Um currículo específico para cada um deles, de acordo com a problemática que tinham. E a interação com os seus pares do ensino regular, que estavam na escola, isso eu penso que não haveria tempo para isso, nem havia qualquer interação, com certeza. Os professores eram professores que tinham o curso de especialização em ensino especial. Naquela altura não se dizia educação especial, falava-se em ensino especial. Eram professores que tinham feito a sua especialização no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, uma especialização que tinha a duração de 1 ano. Isto era a resposta oficial, pública. Oficial, quer dizer, eram todas, obviamente, mas esta era a resposta pública. Ao nível privado, havia colégios de ensino especial
mas situavam-se basicamente em Lisboa e no Porto, eram poucos, e a mensalidade era difícil para ser paga pela generalidade da população portuguesa. Nos anos 50, há que fazer referência... eu não disse uma coisa, e isso é importante, é que quer as salas de ensino especial, quer os colégios de ensino especial, eram poucos. Não cobriam de maneira nenhuma as necessidades que existiam. Depois, nos anos 50, há que fazer referência a internatos que foram criados, internatos destinados às pessoas com deficiência motora e deficiência intelectual. Nos anos 60, eu não estou aqui a referir tudo, como é evidente. Claro, Fiz um sim. apanhado daquilo que me parece ser mais importante, porque acho que isso é que para os nossos ouvintes e claro, espectadores, para as pessoas que estão a ouvir-me, a conhecerem um pouco desta história. É uma história já longa, já lá vão mais de 50 anos. Claro, não é? claro. Ora bem, então, nos anos 60, são as primeiras associações de pais que surgem. E um exemplo disso é a Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Mongoloides. Era a designação que era dada à trissomia 21. Para dar lugar também às pessoas que necessitassem, não é? Finalmente dar lugar, mais lugar do que antes havia, porque não havia tanto, não é? Não havia muito, e isto foi uma resposta muito interessante e muito importante. A PPA-CDM, falando em siglas, ainda hoje existe, e nesta altura foi realmente um avanço muito grande. Um avanço também muito grande foi, nestes anos 60, a existência de integração de alunos com deficiência em turmas, em escolas do ensino regular. O reitor do Liceu Passos Manuel aceitou receber um grupo de alunos que tinha deficiência visual e que ficaram lá, e depois, curiosamente, o Liceu Passos Manuel passou a ser um liceu de referência para a deficiência visual ao longo dos tempos. Claro. Mas, além do Liceu Passos Manuel, a Escola Francisco Arruda também, e outras que, entretanto, se espalharam pelo país. Portanto, houve cada vez mais a conscientização e percepção pública, talvez, em relação a essas questões de inclusão das pessoas com... Não era bem inclusão, eu diria resposta educativa a pessoas com deficiência. Era mais uma resposta educativa, porque bem vê, estas classes especiais que foram criadas em 1946 tinham uma vertente que não tinha nada a ver com a inclusão. Hoje em dia nós perspectivamos a inclusão de um modo completamente diferente. Aquilo era um modelo, essas classes tinham um modelo clínico, obviamente. Sim. Os alunos eram observados por psicólogos, por médicos, e não é que não seja hoje em dia, mas de qualquer maneira a inclusão tem outros pressupostos. Sim. A principal barreira, quanto a mim, era a inexistência de respostas. E não podemos falar em inexistência porque não é? Havia algumas respostas, mas elas eram muito poucas para as necessidades que havia. E começaram a ser dadas até mesmo com esses mesmos projetos, não é? Não, evidentemente, e foram passos extremamente importantes, tão importantes que estas experiências de integração remetem-me para a reforma Veiga Simão, como ficou conhecida, que em 1973, portanto antes do 25 de Abril, já temos a integração presente, a integração de pessoas com deficiência presente como uma vontade do Ministério da Educação, e é criada, através desta lei, são criadas, aliás, duas divisões na Direção-Geral. Uma divisão de apoio educativo e uma divisão da educação especial. Ok. Portanto, há aqui passos extraordinariamente significativos para todo o processo que, entretanto, se vai desenrolando. E como é que avalia, portanto, o progresso em termos de
se calhar inclusão social não, mas a nível de projetos educativos, como referi há bocadinho, para pessoas com deficiência em Portugal nos últimos 50 anos. Portanto, quais é que foram os principais, se é que possamos referir assim, marcos e desafios ao longo deste mesmo período? Ao longo destes últimos 50 anos? Foram muitos. Eu estou a falar-lhe de um período antes do 25 certo. de Abril. Exato. E antes do 25 de Abril havia, e eu acho que isto é um período que é bastante relevante, porque antes do 25 de Abril praticamente não havia associação de pais, não havia associações de pais. Já referi à APPA-CDM, mas posso também referir-lhe que havia a Liga dos Deficientes Motores, a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, que tem uma curiosidade e que é muito interessante. É a primeira associação de pais e de técnicos que já participaram neste projeto. Isso é interessante, sim. É muito interessante. Só depois do 25 de Abril é que, durante o período revolucionário, é que há verdadeiramente aqui a criação de associações de pais. Não é que elas não existissem já previamente, é evidente que sim. Mas com o 25 de Abril, no período revolucionário, como eu já disse, aí sim, é bastante expressivo. E, portanto, quais é que foram os impactos das mudanças legislativas e das políticas públicas implementadas desde o 25 de Abril na promoção dos direitos e da inclusão das pessoas com deficiência em Portugal? Eu falar-lhe primeiro dos progressos que foram verificados. Também, sim. Sim, as alterações políticas favoreceram esses movimentos e é o período em que nascem as CERCI, cooperativas para a educação e a reabilitação de crianças inadaptadas, porque isto é muito interessante, como as designações vão evoluindo com os tempos e que se prendem no fundo com os paradigmas vigentes na altura. As CERCIs o movimento CERCI foi de facto um movimento muito expressivo. Temos de ter em conta que a maior parte destas crianças e destes jovens estavam em casa, não tinham nenhuma resposta educativa e o papel das CERCI aqui foi determinante. Houve também outras instituições que não pertenciam ao movimento CERCI, mas cuja constituição e organização era muito semelhante. E as CERCIs mantêm-se ainda hoje, como sabe, mas que neste momento já têm outras funções, uma vez que com a entrada da inclusão perderam a valência da educação. E por conseguinte, quer dizer, toda esta história é uma história curiosa, porque inicialmente, quando as CERCIs e estas instituições foram criadas, a grande preocupação dos pais era que os filhos aprendessem a ler, a escrever, a contar, matemática, enfim, digamos que aprendizagens basicamente académicas. Com o fim as crianças foram crescendo. Os jovens, eles não tinham só crianças e jovens, podemos falar quase que em jovens adultos. Okay. Mas entretanto eles cresceram e nasceu uma outra necessidade. Sim. A necessidade que eu posso exprimir assim, e agora? Estão aqui, vão ficar aqui, como é que são as questões do encaminhamento para uma vida adulta, como a Declaração de Salamanca lhe chamou, mas que nós hoje em dia designamos como a transição para a vida pós-escolar. Passaram a preocupar-se e a ter como uma das suas funções a formação profissional e a articulação através de projetos feitos com escolas em que eles oferecem os serviços que têm. Porque a educação não existem técnicos que eles têm e, além disso, eles adquiriram, as CERCIs e todas estas instituições adquiriram um know-how muito grande porque estão a trabalhar desde há muitos anos. As CERCIs, no fundo, foram um ponto de luz na vida dessas mesmas pessoas com as devidas necessidades, não é? Indiscutivelmente. Claro. Indiscutivelmente. E, portanto, como é que tem evoluído a abordagem à educação inclusiva em Portugal desde a Revolução dos Escravos? Quais é que foram possivelmente os desafios enfrentados na garantia de acesso à educação?
Bem, primeiro eu falar-lhe-ia dos impactos das políticas públicas, que foram realmente muitíssimo importantes, porque foram da maior importância. A publicação de legislação que acompanhou todos estes movimentos, porque bem vê, a inclusão não aparece mercê das boas graças ou das boas vontades dos professores e de toda a comunidade. Tem de haver todo um enquadramento jurídico que lhe dê suporte. Claro. E por isso eu falar-lhe até de outras situações para trás, das equipas isso, enfim, olhando um pouco para a minha história pessoal, pessoal, profissional, digamos, não é bem a minha história pessoal, é mais profissional, mas as equipas de orientação educativa, as equipas de educação especial. Em 1980, a criação de um subsídio para pessoas com necessidades educativas especiais. Naquela altura não se designavam assim, para pessoas com um subsídio até aos 24 anos de idade, para pessoas que tinham deficiência. Depois também falar um pouco na importância que teve a Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, porque trouxe recursos que nós não tínhamos, recursos, muito know-how também. Por outro lado, o Ministério da Educação assumiu a tutela das pessoas que estavam na educação especial, nos vários locais, e isso foi muito importante para a concentração de respostas e para considerar que também estas pessoas eram da responsabilidade do Ministério da Educação. E, por outro lado, também a regionalização do Ministério da Educação em 5 direções regionais, que facilitou o processo, porque deixou de ser uma coisa tão ampla. Ora bem, relativamente aqui à inclusão, à educação inclusiva, ora bem, tem havido e houve muitos eventos internacionais que conduziram à situação que nós hoje temos, mediante também não só os princípios que discutiram, como as propostas que fizeram, e Portugal subscreveu todas essas e, portanto, isso teve muita influência em todo o enquadramento jurídico que, entretanto, foi sendo promovido, não é? Claro. A luta das pessoas com deficiência, desde 1990, que ela está francamente presente. Já lhe falei da Conferência Mundial em Salamanca. Sim. E, posteriormente a isso, houve imensos eventos científicos, dos quais eu destacaria a Declaração de Incheon, em 2015, porque perspectiva-se aqui a educação, que deve ser, até aos anos 30, implementada pelos países subscritores da Declaração, como uma educação que seja equitativa, inclusiva, de qualidade e que se processe ao longo da vida. E esse mesmo ensino, portanto, é possível dizer que só é possível conceder a essas mesmas pessoas num ambiente, por exemplo, numa instituição pública, havia muita questão de não incluir essas mesmas pessoas com as devidas necessidades com outras pessoas que não as tivessem. E hoje em dia eu acho que já é mais normalizado e mais permitido por algumas instituições, de forma a que possam também conviver e partilhar aquilo que sentem uns com os outros, tendo diferentes necessidades, não é? Eu acho que hoje em dia é muito mais facilmente visto do que anteriormente, talvez, porque antes não era tão frequente, não é? E com essa mesma declaração e tudo mais. Não, bem vê, desde 1991, com a integração, que os alunos estão na escola do ensino regular. Exatamente. Em 1991, já tardiamente, Portugal entra num período de integração.
Integração e inclusão são conceitos diferentes, mas eu não vou agora falar aqui desse assunto. E este documento, o decreto-lei, foi um decreto-lei, 23 de agosto de 1991, foi realmente notável por aquilo que trouxe de novo. A introdução do conceito de necessidades educativas especiais, até aí não se falava aí, assim, várias coisas que introduziu de novo, muito importantes, mas eu salientaria uma, que foi a possibilidade de voltar à escola os alunos que estavam fora da escola, que tinham sido encaminhados para colégios e para instituições de educação especial. Exatamente. Ora, o Ministério da Educação nessa altura criou grupos de trabalho que foram às escolas, que fizeram uma avaliação desses alunos e o regresso, a percentagem daqueles que regressaram foi muito significativa. Com a inclusão, aí definitivamente a educação passou a ser no ensino regular. Exato. A educação faz-se no ensino regular. As instituições, como as SERSIs, como os colégios de educação especial, perderam a valência da educação. Perderam, quer dizer, deixaram de ter a valência da educação e transformaram-se em centros de recursos para a inclusão. Eu já lhe falei, já disse há bocadinho. Sim. Portanto, o apoio, não só através de projetos que são feitos entre as escolas e a referida instituição, e que de qualquer maneira é um projeto que é feito, mas que é apresentado ao Ministério da Educação, que o sanciona ou não, até porque é o Ministério da Educação que vai pagar os custos. Financiar, sim. Exatamente. Mas que é uma coisa muito importante, não é? Portanto, eles passaram a ter todas as outras valências, também já lhe referi a formação profissional e o encaminhamento para as questões do emprego, exatamente, para as situações de contexto de trabalho e tudo mais. Sim. E de facto as SERSIs, por exemplo, que isso eu conheço o trabalho que tem sido feito em algumas, têm projetos muitíssimo interessantes, têm feito um trabalho notável, que tem tido a adesão de algumas câmaras municipais, das juntas de freguesia e mesmo de entidades privadas. E, portanto, nós hoje em dia temos jovens e jovens adultos a trabalhar não só dentro das próprias instituições, mas onde são remunerados como qualquer outro empregado e que prestam serviços. As SERSIs, portanto, é um bom ponto para eu pegar aqui numa questão de olhos postos no futuro. Quais é que são os principais desafios e oportunidades que Portugal enfrenta na busca por uma sociedade neste sentido de novos projetos educativos, de integrar, de incluir? Portanto, como é que podemos continuar a avançar rumo à plena igualdade de oportunidades e de direitos para estes cidadãos? Nós temos avançado muito. Digo-lhe que as estatísticas apontam para que 99% dos alunos com deficiência ou com qualquer tipo de problemática estão em escolas do ensino regular, sejam públicas, privadas, sejam escolas profissionais, cooperativas, estão na escola. Claro que há exceções. Claro. E as exceções que existem, de facto, são muito poucas, mas têm de existir porque há pessoas que, infelizmente, por enquanto, as escolas não têm ainda condições para poder responder-lhes. Os últimos dados estatísticos são de 2023, são uma excelente notícia ao nível do ensino superior, porque do ano letivo 21-22 para 23 houve um aumento de matrículas no ensino superior de 35% de pessoas com deficiência. É do que estamos a falar. Portanto, os progressos são visíveis e são muito importantes. Tem havido uma legislação favorável a que tudo isto se desenvolva, mas é claro, nós temos a noção que entre aquilo que queremos e aquilo que podemos fazer há uma autoestrada no meio, não é? Sim, claro. A inclusão é um processo que se vai construindo, não é nada que aparece feito, não é nada que nós possamos fazer de hoje para amanhã.
nesse aspecto temos ainda muitos obstáculos pela frente. Diria que um dos grandes obstáculos é o estereótipo. E é o estereótipo acompanhado também do preconceito. Completamente, sim. E, portanto, é uma das coisas que é preciso combater, mas que eu penso que se tem vindo a dissipar, não sei. Alguma perspectiva a nível de redes sociais hoje em dia, e portanto eu acho que de certa forma também pode ser um bom ponto para começar a desenvolver mais esta igualdade de... Não sei, as redes sociais prestam-se a tudo. É verdade, também é verdade, Prestam-se a sim. tudo. Mas obviamente que podem ser um excelente contributo. Um bom partido, Como sim. tudo, há sempre um lado bom e um lado mau, não é? Claro, sim. É evidente. Mas temos muitos obstáculos pela frente. Eu acho que isto não é assim tão fácil, muitos desafios, porque nós vivemos nos tempos de enorme instabilidade, com uma guerra de grandes dimensões às portas da Europa, com outra no Médio Oriente e fora as outras de que a comunicação social não fala tanto, mas elas existem, estão lá. A situação económica está o que está, é o que é. Por outro lado, aqui a pandemia contribuiu aqui muito negativamente, sobretudo para as pessoas que têm deficiência ou qualquer tipo de problemática. Era essa questão que eu lhe ia fazer, porque se calhar também é uma curiosidade do espectador e do ouvinte. A nível de, portanto, destas condições do cidadão em específico de que estamos a abordar, esta evolução da tecnologia pode trazer algumas dificuldades no ensino, portanto, cada vez há mais a inclusão da tecnologia a nível de computadores, no ensino regular. Isso pode ser alguma questão que possa dificultar a aderência? Não? Não me parece, antes pelo contrário. Acho que os meios informáticos são um poderoso auxiliar. E temos que contar com eles e muitos dos nossos alunos não quero falar só, por exemplo, de casos de deficiência motora. Certo. Podemos falar de problemáticas mais complexas em que o computador, os meios informáticos são extremamente úteis. Completamente. São extremamente úteis, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora que vivemos uns tempos de desigualdade social que é muito notória e obviamente que a população com deficiência é sempre uma população mais frágil, que obviamente vai sentir na pele tudo isso e que já sentiu, como eu estava a dizer, com a pandemia. Porque nas alturas de confinamento, sobretudo durante o primeiro confinamento, ficaram em casa e, portanto, vamos ver, as pessoas aprendem a interação com os outros. Isto é aquilo que legitima a inclusão educativa. É claro. Com o outro que eu aprendo. Também aprendo sozinha, mas obviamente que não posso esquecer de maneira nenhuma a aprendizagem social. É uma questão de empatia, é quase um dom, não é? Não, é fundamental. Nós aprendemos também vendo fazer, por imitação. Verdade. E evidentemente que aqui os pares são um contributo notável para as pessoas que têm mais dificuldades, mas as pessoas que têm mais dificuldades também demonstram aos seus pares que têm capacidades, que têm potencialidades. Portanto, isto é uma aprendizagem que é bionívoca. E, de facto, olha, eu pessoalmente, isto são crenças, são valores, mas eu acredito que uma sociedade só vai para a frente com cooperação, com colaboração, claro. com respeito, porque é assim que se aprendem todas estas noções. E tem depois dentro dos estereótipos é o medo que os pais ou que ou os professores também têm ou possam ter da inclusão relativamente à aprendizagem dos alunos que têm mais capacidades. Isso é um falso problema, porque a investigação tem evidenciado que os melhores alunos não são prejudicados porque há inclusão e porque têm nas suas turmas alunos que, como se diz hoje em dia, com medidas de reforço à aprendizagem e à inclusão, de acordo com os normativos que nos regem atualmente e que são menos estigmatizantes nas designações. Não, eles têm até, porque, veja bem, sempre que eu tenho de explicar
qualquer coisa a alguém, tenho de estar bem inteirada daquilo que estou a explicar. Ora, muitas vezes nós achamos que já percebemos tudo e não percebemos tudo. Portanto, é uma forma de reforço àquilo que já se sabe. E em relação a uma criança que tem mais dificuldades, um aluno que tem mais dificuldades, é óbvio que ele vai aprender muito melhor com o seu par do que com o adulto. A investigação tem evidenciado exatamente isso. De modo que, olha, eu de qualquer maneira penso que, apesar de estarmos com todos estes problemas às costas atualmente, esperemos que estas desigualdades sociais não se acentuem muito mais, porque a inclusão não pode voltar para trás. Os progressos destas pessoas que têm uma história para trás muito pesada, muito dolorosa, não podem, tudo aquilo que já se ganhou não pode perder-se. Portanto, sempre de olhos postos no futuro. Sempre. De olhos postos sempre no futuro. Tem tudo para correr bem, claro. De outra forma não faz sentido. Eu também acho que não. Não faria de maneira nenhuma sentido voltar para trás com o processo. Professora, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada pela conversa. Assim, que nos está a ouvir ou que nos está a ver, muito obrigada por nos ter ouvido e por nos estar a ver até agora. Vemo-nos no próximo episódio e não se esqueça, pode ver todos os nossos episódios no site da Universidade, no YouTube e também no Spotify. Até ao próximo episódio. E muito obrigada. Obrigada a nós.